Irmãos, nos últimos anos, a igreja brasileira tem experimentado um grande despertamento no que diz respeito à questão do engajamento cultural. É muito fácil perceber isso, por exemplo, pelo número de eventos e de publicações que têm acontecido em nosso país, tratando dessa questão da relação entre a igreja e a cultura, da relação entre o povo de Deus e o mundo. Mas é muito fácil perceber isso também na nossa própria experiência pessoal e no nosso próprio comportamento. Algumas coisas que antes eram muito polêmicas entre nós, como por exemplo o envolvimento do cristão com a política, ou o envolvimento do cristão com a arte produzida fora da igreja, por exemplo, hoje já são muito mais pacíficas no meio da igreja evangélica brasileira e costumam ser tratadas como coisas não apenas possíveis, mas como coisas inclusive desejáveis. Esse despertamento é uma coisa muito boa. Eu louvo a Deus pelo fato disso estar acontecendo nesses dias em nosso país. Porque quando nós olhamos para o ensino da Escritura Sagrada, nós vemos a Bíblia dizer que, tanto por criação quanto por redenção, o mundo pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso conhecimento de Deus é enriquecido quando nós nos envolvemos com a vida cultural. Afinal de contas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E eu não tenho dúvidas que a própria cultura brasileira pode ser abençoada pelo engajamento dos cristãos brasileiros com a cultura. No entanto, embora isso seja algo positivo, uma mudança desse tamanho nunca acontece sem riscos. E um dos riscos que eu creio, ou no qual eu creio que boa parte da igreja evangélica brasileira tem incorrido nos últimos anos no contexto dessa descoberta, é o risco de não conseguir equilibrar, equacionar no entendimento da relação entre o cristão e a cultura, as verdades a respeito da criação e da redenção de um lado, com as verdades a respeito da queda em pecado de outro lado. Se você acompanha os debates sobre a relação entre cristianismo e cultura no Brasil, você já percebeu que a palavra-chave no discurso de engajamento cultural no Brasil ultimamente é diálogo. Fala-se muito sobre dialogar com a cultura, fala-se muito sobre dialogar com o nosso tempo, fala-se muito sobre dialogar com o pensamento não cristão, o que na minha opinião não seria um problema se estivesse muito claro que o alvo deste diálogo não é construir uma espécie de síntese, encontrar uma espécie de meio termo entre a igreja e o mundo, onde ambos podem se sentir satisfeitos, mas evidenciar a antítese fundamental que existe entre o povo de Deus e aqueles que não são nascidos de novo. Este é um objetivo, ou deve ser um objetivo, de qualquer diálogo no qual o pensamento cristão se envolve com o pensamento não cristão. Não é encontrar um meio termo entre uma coisa e outra, mas é evidenciar a existência de um conflito, a existência de uma antítese. No entanto, embora ao longo da tradição reformada, principalmente a tradição holandesa, diálogo e antítese tenham sido conceitos enfatizados frequentemente por essa tradição, o que nós percebemos no Brasil atualmente é que antítese não é uma palavra da moda como é a palavra diálogo. E foi exatamente por essa razão
que eu escolhi esta passagem bíblica para nossa reflexão nesta conferência, porque eu acredito que ela tem um alerta muito importante para oferecer à igreja brasileira nesses dias de descobrimento do seu engajamento com a cultura. E o alerta é o seguinte: nós não podemos promover envolvimento cultural saudável se não considerarmos a realidade da antítese na mesma proporção com que consideramos a possibilidade de diálogo. Eu vou repetir. A igreja brasileira, em sua descoberta do engajamento cultural, não poderá se relacionar de maneira saudável com a cultura se não considerar a realidade do conflito, a realidade da antítese, na mesma proporção com que considera a possibilidade de diálogo.